Oi família, tudo bom? Eu queria aproveitar esse final de semana aí que a gente vai estar, né, um ano diferente aí. E a gente sempre compartilha alguma coisa, né, da Páscoa quando chega nessa época, né? Porque a gente sabe que o mundo às vezes não conhece, né? Ou talvez sempre lembra do coelhinho da Páscoa, né, do chocolate. Esse ano está sendo até um pouco diferente, a gente vê que as pessoas, talvez tudo aquilo que é material, né, tá até perdendo o valor, né? O dinheiro, as pessoas estão mais em casa com as suas famílias, né? E, e eu tô com a Bíblia aqui, né? Eu tô com a palavra de Deus aberta aqui. Eu tava estudando um pouco e queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, para que vocês entendam um pouquinho melhor o que significa de verdade a Páscoa, né? Então ali a Páscoa, lá no livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, na Bíblia, ela foi escrita mais ou menos uns 1500 anos antes de Cristo. E lá foi instituída a Páscoa. O que significa a Páscoa, né? A Páscoa, no hebraico, ela tem um significado que significa passagem, né? Que significa a passagem, vamos dizer assim, da morte para a vida, né? Que Cristo, quando Cristo morreu, né, na cruz do Calvário. E, mas, na verdade, assim, o significado do contexto de Páscoa significa libertação. Porque lá em Êxodo, né, conta a história, né, de Moisés. E conta a história que o povo hebreu, né, que era o povo de Deus, era o povo separado por Deus, né, ele estava escravo do Egito. E eles ficaram escravos por 400 anos. E por que eles foram escravos, né? Porque eles eram de Deus. Porque eles desobedeceram a Deus. E a palavra de Deus, se a gente começar a ler, se tu ler ela, você vai ver que Deus, no Velho Testamento, ele tinha essa condição, né? Se o povo obedecesse a palavra, eles iam ser abençoados, né? Iam poder viver em harmonia e paz. Mas eles desobedeciam, né? Eles adoravam outros deuses, faziam outras coisas que não eram da vontade de Deus. Então isso aconteceu, era uma profecia, eles foram escravos, se tornaram escravos. Só que um dia Deus levantou um libertador, que era Moisés. Então Moisés veio libertar o povo de Deus. E para libertar o povo, ele teve que convencer o faraó, né, que ele tinha que libertar todo aquele povo escravo, né, do Egito. E eram muitas pessoas, eram milhões, né? Então, que o faraó ele não queria obedecer. Então, aqui Deus ele derramou pragas, né, sobre o Egito, para ver se convencia o faraó a obedecer a Deus. Então, aqui chegou a última praga, né, que era a mais triste de todas, que era a morte dos primogênitos. Então, ali a gente já vê um sinal. A Bíblia toda ela é direcionada para Jesus, né? Ela foi escrita muito antes, né? O Velho Testamento foi escrito muito antes de Jesus nascer aqui na Terra. Mas a gente vê que mesmo assim tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento, né? Eles se cumpriram, tudo se cumpriu. Então aqui a Páscoa a gente vê um símbolo de Cristo aqui, que significa o sangue. Então o que aconteceu, né? Nessa praga dos primogênitos, Deus ia mandar um anjo, né? Que na verdade que ele iria matar todos os primogênitos, né? Do Egito. E diz assim aqui, fala. Ó, porque naquela noite, né, em Êxodo 12, verso 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus pediu assim, ó, para que vocês que são do meu povo sejam libertos, vocês vão ter um sinal. O sinal de vocês vai ser o sangue. Eles iam matar um cordeirinho e iam pegar o sangue do cordeiro e passar sobre as portas. Então aquilo ali, ali quando o anjo vinha, né, ele veio para matar os primogênitos, para levar os primogênitos do Egito. Todos aqueles que creram, né, que aceitaram esse sinal, que fizeram esse sinal de marcar a porta com sangue, os umbrais da porta que eles chamavam, né, seria um marco da porta com sangue. O anjo passava reto e as pessoas todas estavam dentro de casa. Elas estavam nas suas casas, ali protegidas, porque elas fizeram a vontade de Deus, né? Então o anjo passou e todas aquelas famílias que tinham um sinal, o sangue, né? Eles foram libertos, eles foram preservados. Então isso é interessante, né? Então o que aconteceu? Essa foi a última praga e depois dessa praga o povo foi liberto,
Por isso que a Páscoa também ela comemora, se a gente ler aqui no Velho Testamento, tem um monte de texto aqui, eu anotei aqui, ó. No livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, Deuteronômio, Josué, Segunda Reis, Segunda Crônicas, Esdras. Todas elas mostram ali que eles guardavam a Páscoa. Ela era uma festa muito importante. Ainda é lá na Israel, né? Mas a gente sabe que, né, no contexto, assim, hoje virou um pouco cultural, assim, a Páscoa, mas as pessoas não entendem muito bem o significado, né? Porque se não ler a Bíblia, não vai entender, né? Porque a Bíblia está explicando direitinho. Então ele diz assim, ó, olha aqui que depois disso, né, que eles foram libertos. Então ele diz assim no versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E depois diz assim, ó, então o que a Páscoa, né, significa então. Esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Então diz que a Páscoa é uma festa que é para ser celebrada, né, perpetuamente, para sempre, porque ela significa libertação, né? Mas não é só a libertação lá do povo de judeu lá, né? Lá no 1500 anos antes de Cristo. Porque a Páscoa a gente vai ver aqui, ó, no Novo Testamento, que aqui Jesus ele vem cumprir aquele simbolismo, né, do sangue. Então ali acontece ali no Novo Testamento, né, Jesus ele está bem pertinho de morrer. Né? Então ali antes disso eles querem matar Jesus. Né? Ele já tem planos ali, os judeus, os fariseus que eles chamavam, que eram aqueles que os judeus não aceitam a Cristo, né, como um Salvador. E eles queriam matar Jesus. Então eles ali, então, diz que ali, ó, lá em Marcos, no livro de Marcos, na Bíblia, tá aqui aberto aqui, ó, no capítulo 14, ó, dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Então ali depois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles queriam matar Jesus, ia acontecer a Páscoa, e eles comemoravam a Páscoa, mas eles iam comemorar uma festa que eles, na verdade, o verdadeiro motivo da festa, eles estavam querendo matar, que era Jesus Cristo. Então é muito triste quando a gente não conhece a vontade de Deus, né? Quando a gente não conhece aquilo que realmente Jesus quer para nós, a gente acaba fazendo coisas erradas de forma sincera. E aqui esses homens aqui, eles eram sinceros, eles queriam fazer tudo, porque é como Deus instituiu a Páscoa como uma festa extremamente importante, e eles queriam fazer, cumprir aquilo, né? Então eles não queriam que tivesse tumulto, queriam que fosse um dia tranquilo. Então eles estavam planejando matar Jesus antes da Páscoa, né? Antes da Páscoa, para não ter tumulto no dia da Páscoa. Porque eles, na ignorância deles, né, eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo, né, matar Cristo, era certo, né? Porque eles não aceitavam Jesus como Deus, né? E Jesus se declarava como sendo Deus, o Filho do Homem, né? E eles não aceitavam, eles não achavam que Jesus era o Messias, porque eles esperavam um rei poderoso, né, que viesse para libertar eles, para salvar eles. Mas veio Jesus, né, humilde, pobre, né, para mostrar, né, e durante, né, muitos anos aqui, durante mais de 3 anos, Jesus pregou com os discípulos ali, né, falando e curou pessoas, né. E mesmo assim esses homens, né, não aceitaram ele como Messias, né, como Salvador. Então ali fala depois disso, né, aqui Jesus, né, e os discípulos preparando a Páscoa. Então diz assim, ó, seguiu e dizei ao dono da casa, Jesus falou, né, onde ele entrar, que o mestre pergunta, né, aqui pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então aqui Jesus, né, ele também cumpria, né, aquela lei de Deus, né, que era festejar, né, essa Páscoa. Mas aqui ele estava sendo o cumprimento da Páscoa. E aqui depois diz assim, na ceia do Senhor, Jesus mostra aqui o significado daquele sangue lá que eles usaram lá no Velho Testamento. Porque antes de Jesus vir na Terra, eles matavam um animalzinho, né? Porque as pessoas pecavam, existia o santuário, e eles levavam um animal no lugar para receber o perdão dos pecados. Era assim que no Velho Testamento, né, as pessoas recebiam perdão. Né? Elas levavam um animal e sacrificavam.
E ali o sacerdote, né, e daí eu botava a mão sobre o animalzinho e dizia assim, né, o animal está recebendo os teus pecados, né, e tu está sendo perdoado. Isso era uma forma que Deus mostrava que sempre para haver perdão de pecado precisava ter derramamento de sangue, né? Então, durante todo esse tempo, né, teve esse simbolismo, né, de ter um animalzinho, alguém inocente morria em prol do pecador. Então Jesus veio para terminar com isso. E a salvação se tornar livre, né, ou dizer assim, de graça para qualquer pessoa que pedir, porque ele diz assim, não precisa mais matar ninguém, não precisa mais morrer ninguém para perdoar os teus pecados, porque eu já morri. Então eu derramei o meu sangue já. Jesus fala, né? Então, aqui fala aqui, ó, Jesus fala assim na ceia, né? Que é a Santa Ceia, que muitos conhecem. Jesus fala assim, ó. Então lhes disse, Jesus falou, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Então Jesus fala ali que o sangue dele, né, é o sangue dessa nova aliança, porque o que é a nova aliança? Porque antigamente eles matavam um animalzinho, agora era uma nova aliança, né, que qualquer um que pedisse, né, perdão e aceitasse Jesus como Salvador, né, o sangue dele ia perdoar os pecados. Depois tem um outro texto aqui, ó, em João capítulo 13, versículo 1, que diz assim, ó, ora, ali quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, né, antes da cerimônia ali. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a gente vê aqui que tem um outro texto aqui também, João, deixa eu ler o outro aqui, 18:39, que diz assim, ó, olha o que acontecia também, ó, na Páscoa, eles tinham o costume de libertar alguém. Então eles falaram assim, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então quando Jesus estava lá na frente do imperador, né, e estava ele e Barrabás, que era um ladrão. Para ver o povo estava tão assim perdido, cego, que eles podiam escolher ainda se eles podiam libertar Jesus ou Barrabás. Então eles perguntaram, né, pro povo, o que vocês querem que solte? Solte o rei dos judeus? Então eles falaram assim, ó, todos gritam, então olha, então gritaram todos novamente, não, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um ladrão. Então a gente vê assim como Deus é amoroso, né, e misericordioso, porque mesmo, né, mesmo a gente não aceitando Ele, a gente não fazendo a vontade dele, a gente não aceitando a Jesus na nossa vida, Ele ainda nos perdoa, né? Se a gente se converte, se a gente aceita Ele como Salvador. E a Páscoa, ela tem esse significado, né? Porque é o significado da morte de Cristo, né, para nos libertar do quê? Do pecado. Porque a gente não pode ir para o céu com o nosso caráter, né? Do jeito que a gente é pecador. Por mais que a gente tenta fazer força de fazer o bem, a gente nunca vai ter um caráter puro diante de Deus. E o que acontece? Jesus, assim como era lá o animalzinho inocente, ele morreu inocente, ele nunca pecou. Então, somente através de Cristo que nós podemos ter salvação, que a gente pode entrar no céu. Porque Cristo coloca em nós o caráter dele. Né? Então, a Páscoa significa isso, libertação, libertação da escravidão do que? Do pecado, assim como aconteceu lá no Antigo Testamento, né, quando Deus libertou o povo dele da escravidão do Egito e marcou as portas com sangue. Hoje, né, Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado, porque quem nos escraviza no pecado é o diabo. Então Jesus quer nos libertar. E a gente precisa só aceitar ele. Aceitar isso, assim como eles aceitaram lá, tiveram fé, né, naquilo, num símbolo, né, de marcar a porta com sangue. Jesus quer nos libertar também. Então, que a gente possa lembrar disso, né, nessa Páscoa. Eu me empolguei ali um pouquinho no vídeo, porque é uma coisa que realmente mexe comigo. E eu também, assim, faço um apelo para que, né, toda a minha família, né, todos vocês também abram a Bíblia, estudem, né, leiam, porque ela não é uma mentira, né? Ela não é porque ela não é um livro qualquer, né? Ela é um livro que transforma a nossa vida. E ela não é um livro porque foi escrito por mãos humanas
que ela não é de Deus. Ela é a palavra de Deus, escrita por mãos humanas, mas inspiradas pelo Espírito Santo. Porque se o próprio Deus escrevesse a Bíblia, nós não iríamos entender ela. Então Deus permitiu que homens escrevessem, assim como hoje eu estou falando para vocês. Deus permite que eu fale para vocês sobre a salvação, sobre a palavra de Deus, mesmo sem eu merecer, porque senão vocês não iriam entender. Se eu não falasse com a minha linguagem, né, do meu jeito. Imagina Deus falando a nós e diz que se Deus estivesse na nossa presença a gente ia ser exterminado, porque a gente é muito, vamos dizer assim, frágil, né, diante de Deus, muito impuro. Então Deus permitiu que homens inspirados pelo Espírito Santo, né, de Deus, que escrevessem tudo isso, para que hoje ele pudessem fazer sentido para nós. Então a gente precisa dedicar tempo, né, para abrir a Bíblia, não deixar ela guardada assim num estante, mas ler ela, estudar ela. E com certeza, assim, se alguém tem dúvida da palavra de Deus, né, faça um desafio com Deus. Abra a Bíblia, estude e você vai ver que Deus vai te mostrar como ela pode transformar a tua vida também. Tá bom? Que Deus abençoe todos nessa Páscoa. Fiquem com Deus. E esse é meu pedido, meu desejo, minha oração. Amém.